Oi, turma. Estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje falarei um pouco sobre imposto com exigibilidade suspensa. Mas antes de falar nessa questão do imposto com exigibilidade suspensa, pessoal, eu vou dar um retorno para algumas perguntas que foram feitas lá no fórum Tira Dúvida. Eu combinei com vocês, sempre antes de começar a aula, dar esse feedback para vocês. Além de responder lá no fórum, eu trago a resposta aqui na videoaula também para vocês, né? E nós tivemos uma pergunta do Douglas. O Douglas pergunta o seguinte: no caso, terei de declarar os valores de rendimentos não tributáveis que são inferiores a R$ 40.000 de caderneta de poupança e bolsas da universidade na declaração anual? Vamos lá, Douglas. Primeiro ponto. Você tem que ver se você está obrigado a enviar a declaração por algum outro motivo que não seja o recebimento de rendimentos tributáveis superior a 40 mil. Vamos dizer que você tem rendimentos tributáveis que ultrapasse 28.559,70. Então você está obrigado a enviar a declaração. Não é porque você teve rendimento de poupança que você está obrigado, é por causa desse outro motivo. Ou então vamos dizer que você tem bens que ultrapassam 300 mil. Também você estaria obrigado a enviar a declaração. Estando obrigado a enviar a declaração, você está obrigado também a declarar os rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos entender, né? A obrigatoriedade de declarar não é por causa dos rendimentos isentos e não tributáveis. Mas uma vez obrigado a declarar, você tem que declarar tudo. Se você não estivesse obrigado a declarar, você não precisaria declarar esses rendimentos isentos e não tributáveis, tendo em vista que não atinge os 40 mil. Mas, sendo obrigado a declarar por outro motivo, você deve declarar tudo que você tem. Tranquilo? E aí já vamos para a segunda pergunta também do Douglas. Ele pergunta o seguinte: já como tenho casa própria, carro, moto e lote em meu nome, já sou obrigado a informar na declaração de ajuste anual? É a mesma regra que eu falei anteriormente. Você tem que ver primeiro se esses bens que você tem aí ultrapassam 300 mil. Se esses bens ultrapassou 300 mil, você entra na obrigatoriedade do envio da declaração já por causa dos bens. Mas vamos dizer que esses bens aí, todos que você tem, não ultrapassam 300 mil, Douglas. Mas você entra na regra de obrigatoriedade, por exemplo, porque você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil. Então, entrando na regra de obrigatoriedade, você também deve declarar os seus bens lá na ficha de bens e direitos, que a gente vai trabalhar ela mais adiante. Então, respondendo aí os questionamentos do Douglas, nós vamos entrar no assunto da nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, como falei, vamos debater sobre rendimentos tributáveis de pessoa jurídica e imposto com exigibilidade suspensa. Essa é a ficha que eu vou trabalhar nessa aula, né? E aí eu tenho algumas observações antes de ir para a prática lá do programa. Sempre a gente faz as observações, a parte teórica, a parte da legislação, e depois a gente vai para a prática digitando isso lá no nosso programa de imposto de renda. A dívida é o seguinte: quando a gente vai declarar nessa aba, a dívida ela existe. Existe uma dívida, né, que você tem para com o fisco. Porém, está impedida essa dívida, ela não pode ser cobrada por algum motivo, por alguma situação. Seja, por exemplo, porque essa dívida está com um parcelamento suspenso ou porque você está com um processo em andamento. Então, a ficha ela só será utilizada por contribuinte que tenha alguma cobrança de imposto contestada na justiça ou que tenha alguma cobrança de imposto que está por algum motivo
ela está com exigibilidade suspensa. Então, essa exigibilidade suspensa é o seguinte: existe aquela dívida, aquele procedimento, mas, por enquanto, ela está suspensa. Por quê? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que a Receita tributou um rendimento que eu considero rendimento isento e não tributável. Mas vamos dizer que a Receita Federal tributou esse valor. Está cobrando o imposto de renda desse valor que eu considero aí como isento e não tributável. Um valor que eu recebi. E eu consultei a legislação e vi, não, esse valor que foi recebido aqui ele se enquadra aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Então eu entrei com uma ação judicial contra a Receita para não pagar esse valor desse imposto que a Receita está me cobrando, tendo em vista que o meu entendimento, de acordo com o que eu li na legislação e o entendimento do advogado que está na minha defesa, é que esse valor ele não deve ser tributado. Então a gente entrou com uma ação judicial e existe aquele valor que a Receita está cobrando, só que aquele valor está com exigibilidade suspensa. Ou seja, eu não vou pagar aquilo agora. Pode ser que eu nem pague. Porque se eu ganhar a causa, aquele valor ali eu vou registrar como isentos e não tributáveis. Se eu perder a causa, aí sim eu vou ter que pagar o valor daquele tributo. Mas por enquanto ele está lá com exigibilidade suspensa. Aquele montante lá, ele não pode ser tributado. Beleza? São tributos que existem, mas ainda não podem ser cobrados, como eu acabei de falar. O tributo existe, né? Existe lá o fato gerador, existe lá aquela renda que eu recebi, só que a Receita está cobrando, só que eu considero que aquilo não é tributado. Então, como está em um processo judicial, a Receita não pode cobrar de mim agora. O juiz determinou que a exigibilidade fosse suspensa até o trânsito e julgado do processo. Então, pessoal, dito isso, a gente vai lá para o nosso sistema, lá para o programinha de imposto de renda. Vamos lá? Pronto, estou na aba aqui de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. A aba também é bem prática, bem tranquila essa aba aqui. Então eu vou em novo. Eu vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, ou seja, aquele valor que eu estou questionando na justiça com a Receita Federal. Eu recebi de quem? Então eu vou botar aqui o CNPJ da fonte pagadora. Vou criar aqui um CNPJ, né? E aí vou colocar o nome da fonte pagadora. Eu criei aqui um nome, né? Mas aí vocês, na hora do preenchimento da declaração, vocês vão colocar a razão social realmente da fonte pagadora. CNPJ e razão social da fonte pagadora, né? E aqui vocês vão colocar os rendimentos tributáveis imposto com exigibilidade suspensa, ou seja, qual o valor desses rendimentos que a Receita está cobrando de mim, o pagamento do imposto de renda, e eu estou dizendo que esse valor é isento e não tributável, que a gente está questionando na justiça. Vou colocar aqui que é 500 mil. Pronto, 500 mil. Se vocês prestarem atenção, aqui não muda em nada. Ó. No imposto a restituir, não vai mudar nada aqui. Por que não vai mudar? Porque eu já estou dizendo que está com exigibilidade suspensa. Não, ou seja, esses 500 mil não vão ser tributados agora. Né? A Receita não pode tributar, não pode cobrar de mim agora. Aladim, se você perder a causa, aí quando eu perder a causa, a Receita vai
cobrar o valor desse imposto meu, se eu perder a causa. Se eu ganhar, eu vou registrar ele como isento e não tributável. E aqui eu vou colocar logo abaixo, vocês vão ver aí que tem depósitos judiciais do imposto. O que é isso? A gente está numa causa, eu alegando que esse tributo ele não deve ser cobrado e a Receita alegando que esse valor ele é tributável. Então, para mim minimizar meus riscos, ou seja, quando chegar lá na frente, eu não ter que desembolsar, se eu perder a causa, todo o dinheiro de uma vez, eu posso fazer depósito judicial desse valor. Ou seja, eu deposito parte desse imposto e ele vai ficar lá num depósito judicial, vai ficar parado lá o valor que eu depositei, que caso eu perca a conta, caso eu perca a causa, esse valor já vai servir para pagar o meu imposto. E, às vezes, o próprio juiz lá na causa, ele determina que seja feito esse depósito judicial. Então, está lá ocorrendo a causa, você não tem a obrigação de pagar ainda, mas o juiz determinou que você fizesse lá um depósito judicial lá do valor do imposto. Caso você perca, você já paga lá esse valor. Então, eu colocaria aí o valor do imposto. Vamos dizer aí que tem só 5.000 lá de depósito judicial. Se não tivesse nada, você coloca zerado. Vai de acordo com a ação, de acordo com o processo aí que você está na justiça. Então, coloquei aí 5.000 e deu ok. Ó. Cadastrei aí um rendimento tributável imposto com exigibilidade suspensa. Ah, não sou eu que estou com esse processo judicial. Quem está com um processo judicial questionando o pagamento de um imposto de renda, de um valor que recebeu de imposto de renda, é meu dependente. Aonde é que eu registro? Ó, aba dependentes. Vocês estão vendo, pessoal, que no sistema sempre tem a aba do titular, sempre tem um local onde a gente coloca as coisas do titular e as coisas do dependente, né? Os dois aí, eles, quando eu opto por colocar dependente, aí eu lembro de novo a mochilinha. Eu boto bônus e boto ônus. Então, tudo vai entrar no pacote lá da mochilinha que veio com o dependente. Então, no caso do dependente, eu iria colocar aqui, ó, novo, do mesmo jeito. CNPJ da empresa, está me pagando, a razão social dela, aqui eu vou discriminar quem é o dependente, ó. Se é o dependente lá que eu cadastrei, fulano de tal, ou Francisco não sei das quantas. Coloquei aqui o dependente, e aí eu a mesma coisa, eu vou colocar o valor e coloco o valor aí do imposto, vou colocar o valor dos rendimentos e o valor do depósito judicial, caso tenha. E aí deu ok. Cadastrei aí. Então você pode cadastrar tanto do titular como do dependente. Aí você tem que saber de quem é esse processo, de quem é essa causa, se é do titular ou do dependente, e aí você vai fazer o registro nessa aba aí de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Resumindo aí o que eu falei hoje sobre essa aba, só para vocês entenderem, essa aba é utilizada, não é tão comum utilizar essa aba, ela é utilizada apenas para aqueles rendimentos que estão com a cobrança do tributo com exigibilidade suspensa, ou seja, existe os rendimentos, existe a cobrança do tributo, mas ele não pode ser cobrado agora. Tranquilo, galera? Então, até a próxima. Na próxima videoaula eu falarei sobre rendimentos recebidos acumuladamente, que é comum também algumas pessoas receberem rendimentos de forma acumulada. Até a próxima!